Bom dia do programa Duplo Expresso, nessa manhã de sexta-feira, dia 4 de setembro de 2020. Eu sou Rômulo Maia. Tudo leva a crer que o programa será quente. Não é por outra razão, senador Requião, que já está me ouvindo, que o pessoal hackeou o site, hackeou o nosso site, derrubou e estavam tentando desde essa manhã derrubar o sinal aqui para impedir a transmissão também, porque sabiam que a gente ia falar do assunto. E eu trago, né, a gente, obviamente que provas nós não temos, mas estamos fazendo especulações e levaremos a reclamação. Um segundo, vou dar um grito aqui, mais um. Pronto. Eu espero que elas acalmem agora. Levaremos mais uma vez a atenção da polícia aqui da Suíça, que já tem o meu dossiê, já acompanha isso, esse ataque sofisticado que a gente sofreu no nosso site, as tentativas de manhã de ataque no IP aqui da minha casa. Mas a gente tem um forte indício, senador Roberto Requião, de por que o site foi atacado ontem e derrubado e até agora não recuperado, que é o seguinte: o artigo que nós publicamos na quarta-feira, mostrando serem, no mínimo, bastante insuficientes as explicações, entre aspas, dadas pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para o nome dele constar da lista elaborada pelo procurador Celso Antônio Tres, de pessoas que remeteram de forma irregular dinheiro usando o esquema da CC5 durante o governo Fernando Henrique. Ele furou a bolha, ele estava viralizando. O último número que eu tive, a gente publicou quarta de manhã, na quinta-feira de manhã, antes do site ser derrubado, já tinha passado os 230 mil acessos. E a tendência era dobrar ou ir até mais. Por quê? Porque ele furou a bolha e começou a ser espalhado por militantes da direita, bolsonaristas. Então, olha, presta atenção, Requião, eu estou colocando aqui na sala, o senhor não está vendo, mas estou colocando aqui para o pessoal ver um perfil que eu desconheço, HF Magnus 5 no Twitter, compartilhou o artigo sobre o Barroso e teve apenas nesse perfil 1.900 retweets no dia que a gente publicou. Então, estava num crescimento exponencial de acessos e furou a bolha, passou para a direita, tendia a ser algo que ia ser pautado também nos jornais aí, mainstream, etc. e tal. E para tentar abafar a repercussão, o pessoal entendeu que era necessário derrubar o nosso site, pelo menos essa é o que parece a narrativa mais verossímil. Vamos ver se a polícia suíça consegue descobrir a autoria. Boa tarde, senador Roberto Requião. Bem-vindo mais uma vez a Duplo Expresso. Abre o seu microfone. Olá, Rômulo. Eu tenho uma ideia um pouco diferente da tua. Eu acho que o ataque ao programa é devido ao foco que o programa está pondo em cima do capital financeiro, a dominação do capital financeiro e a qualidade do debate feito hoje. Eu acompanhei uma boa parte das intervenções dos seus jornalistas, dos seus companheiros, e eu achei de um nível extraordinário. Eu acho que é mais por isso do que por qualquer outra coisa. É o próprio nível dos comentários. E você sabe que eu tenho algumas divergências com você, em razão da tua ousadia, de algumas críticas que você faz a determinadas pessoas. Mas o nível global do programa de hoje foi excepcional. É por isso que você está tendo ataques. E são ataques, sem dúvida alguma. Como é que isso se dá? Você podia ter caído por a tua base, o teu suporte não aguentar um número fantástico de acessos. Mas você não teve isso. Então foi derrubado deliberadamente para te tirar do ar. Não só você, mas os seus comentaristas. Aquele Eduardo foi excepcional hoje, o Jamil muito bem. Eu fiquei profundamente encantado com o nível do debate. Muito bem. Quem acabou de chegar na sala aí só tem que reorientar o celular porque está de lado, é o deputado pelo pessoal do Rio de Janeiro, Glauber Braga. Aí, agora sim, deixa eu abrir aqui, peraí. Auto abrir o microfone. Boa tarde, Glauber, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Tá fechado aí no microfone, agora sim. Boa tarde, Rômulo, boa tarde, senador Roberto Requião, e boa tarde a todos que nesse momento estão acompanhando essa transmissão. Aí eu não sei, né? Eu coloquei no título, eu não sei quem está certo, se é o senador Roberto Requião, porque realmente interessa ao rentismo transnacional que as considerações que foram feitas aqui na primeira parte não sejam difundidas. Eu não sei se é a questão, deputado Glauber Braga, do requerimento que você formalizou na semana passada, por sugestão nossa de pedir a abertura dos documentos da CPMI do Banestado com relação às terceira, quarta e quinta camadas de contas no exterior das pessoas físicas domiciliadas no Brasil com recursos não declarados em paraísos fiscais. Eu não sei se é a questão do artigo
desmontando as tentativas de explicação muito superficiais, para dizer o mínimo, do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Eu não sei se é isso tudo combinado, né? Fica que nem aquela história da solução do crime no assassinato no Expresso Oriente, que no final todo mundo, todos os suspeitos eram responsáveis também. Mas, enfim, eu passaria a bola agora para o senador Roberto Requião, que foi uma das pessoas, sempre ele corajoso, que deu publicidade ao seu requerimento, Glauber Braga. Inclusive, ele conclamou os colegas, né, do parlamento, deputados e senadores, perguntando quem subscreveria esse documento. Senador Roberto Requião, por que o senhor considerou importante essa iniciativa do Glauber Braga? Esse documento pretende desentranhar dos porões do Congresso Nacional as listas conseguidas pelo Vladimir Aras, pelo Dr. Elcio, que era parlamentar naquela época, Dr. Hélio, que era parlamentar naquela época, dos verdadeiros destinatários desse dinheiro. São os bandidos raiz do Brasil. Se isso tivesse sido resolvido naquela época, nós não teríamos mais, depois nem mensalão, nem manada, tinha sido cortado esse processo pela raiz. E eu estou mais ou menos na linha do Dr. Antônio Celso III. Isso tudo parou no momento em que o Fernando Henrique havia assinado o consenso de Washington e fizeram um acordo para não revelar os rentistas, os ladrões, e não mexer nas privatizações do Fernando Henrique, que foram 65. Agora, Rômulus, Glauber, eu acho que algumas das privatizações não seriam, por mim, questionáveis. Questionáveis as empresas essenciais, porque há no Brasil um veso, uma prática de governos criar empresas estatais para o seu projeto de governo em determinado momento. Essas empresas, inclusive, pela constante mutação dos fatores da economia brasileira ao longo dos anos, perdem a razão de ser e continuam existindo. Eu fui governador 3 vezes. Quando eu tentei fazer algumas empresas antigas, que tinham sido maravilhosas para o Estado trabalharem, alguns funcionários me diziam o seguinte: mas não trabalhar, para nós é direito adquirido. Nós temos outros objetivos na vida, nós temos nosso tempo ocupado em outros compromissos. Por que nós vamos voltar para essa empresa, onde nós não atuamos já há muito tempo? Então, a gente tem que entender, porque senão a defesa cega também do funcionalismo público nos leva ao horror do conjunto da população. E o Bolsonaro e o Guedes se valem desses problemas para desmoralizar o conjunto. Eles não querem uma modificação, eles querem uma destruição, não só de direitos de funcionários, mas a destruição do Estado brasileiro, o Estado anêmico. E o Estado anêmico está sendo conquistado em defesa do capital financeiro. Então, quando o Glauber pede para desentranhar esse processo, eu vejo com enorme satisfação. E cá entre nós, não é uma questão de coragem do Glauber nem minha, é responsabilidade que nós temos com o país. Então, pode acontecer, Glauber, que de repente você verifique que materialmente esses documentos do Vladimir Aras, do Ministério Público de Nova York e do FBI, não tenham sido nem juntados ao processo. Eles não foram anexados à discussão da CPI, não foram anexados ao processo que o Sérgio Moro mandou para o Supremo Tribunal Federal, mas eles vieram. O Ministério Público sabia disso, tanto que quem trouxe foi o Aras, com alguns parlamentares. Então, nós temos que notar, no entanto, que se não estiverem lá, estarão nos Estados Unidos. E o governo, o Ministério Público Federal, pode novamente pedir uma nova cópia dessa documentação toda, inclusive dos documentos do Dario Messer, no tal banco MPB. Agora o Messer anuncia que vai entregar na sua leniência, ou entregou, os seus clientes. Nós temos que checar com aquele documento original de Nova York para ver quantos clientes foram extraídos dessa leniência e quantos realmente fizeram parte dela. Então, é absolutamente necessária a revelação desses documentos que, do ponto de vista das regras da CPI, e eu presidi uma delas, a famosa CPI dos precatórios, deve ter sido todo digitalizado.
está no Prodazem digitalizado, acessado por um membro da mesa, não sei mais se é o secretário-geral ou o presidente, e um funcionário do Prodazem. Agora, eu me pergunto, por que ficou sozinho o Glauber? Ou tem mais gente se associando a isso? Pois é, vamos descobrir agora. E, deputado Glauber Braga, vou mostrar aqui o que exatamente que você pediu na semana passada, citando nada menos que a autobiografia do ex-ministro-chefe da Casa Civil durante a CPI do Banestado, José Dirceu. Na autobiografia dele, em um determinado capítulo, vou citar aqui aspas para José Dirceu. Ele relata o seguinte: a CPI do Banestado mudou de nome, passou a se chamar CPI da Evasão de Divisas. Tornou-se mais ampla. Aí atenção agora ao que está lá, e segundo o relato do senador Roberto Requião, é possível que sequer tenha sido digitalizado para não entrar nos trabalhos e não ficar guardado, enfim, com acesso restrito. Tornou-se mais ampla. Juntou bases sigilosas do exterior de agências do Banestado, Beacon Hill, MTB Bank, o banco do Dario Messer, Banco Safra, Banco Lehman, Merchants Bank, perfazendo aproximadamente, olha o número, 1,6 milhão de operações de cerca de 500 mil, meio milhão de pessoas físicas e jurídicas. Aí você fala, pô, mas será que sumiu, não sumiu? Bem, na avaliação do ex-ministro da Dirceu, quando escreveu a sua autobiografia, isso estaria lá no Senado, porque ele termina o capítulo falando o seguinte, ó, não deu em nada, ele descreve como foi enterrada a CPMI do Banestado, mas parcialmente, ele fala apenas das iniciativas do PSDB, quando a gente sabe que o PT se juntou. Aliás, o senador Roberto Requião falou que essa foi a primeira frente ampla para enterrar a CPI do Banestado, né, senador? Aí, mas o Zé Dirceu falou o seguinte, ó, tudo bem, foi enterrado, não deu em nada, aí aspas pro Dirceu, mas a memória da CPI existe, inclusive em relação a todos os implicados entre 1996 e 2002. Deputado Glauber Braga, você concorda com a avaliação do senador Roberto Requião sobre a importância estrutural da gente saber esses nomes finalmente? E você poderia responder se alguém já subscreveu, se alguém já veio em apoio a você nessa iniciativa? Olha, sobre a importância estrutural, inclusive da apresentação do requerimento, só foi feito por considerar que tem interesse público e o que tem como documento nos cofres do Senado Federal, se é que a gente pode chamar dessa forma, que eles precisam sim ser revelados, ser analisados, ser verificados e, além disso, né, que a gente possa fazer uma análise concreta sobre se existe um padrão de parte das elites brasileiras no encaminhamento de recursos para o exterior para que esses recursos voltem depois no financiamento da agenda ultraliberal. Isso não há dúvida, quero falar mais sobre isso. Agora, Rômulo, você sabe que eu fiquei um tempo sem vir aqui ao Duplo Expresso. É verdade. E quando, após reiterados convites, inclusive de pessoas que acompanham aqui a transmissão, que a gente sabe que tem um público permanente, você recebeu a minha mensagem quando eu disse que só voltaria para tratar de uma segunda etapa quando tratasse da primeira etapa. Eu lamento, inclusive, que a gente tenha aqui a presença do senador Roberto Requião, não por compartilhar com ele desse mesmo espaço, mas que ele tenha que ouvir aquilo que eu vou dizer agora. Mas se eu não disser, eu não vou estar sendo verdadeiro nem com aqueles que acompanham o Duplo Expresso, nem com o senador Roberto Requião, nem contigo, e mais ainda comigo mesmo. Porque eu ouvi muita coisa, inclusive muitas insinuações durante esse período, e chegou, na minha avaliação, o momento para que se passe para uma segunda etapa desses pontos poderem estar sendo tratados. Muito bem. Então vamos lá. Por que, objetivamente, que eu deixei de vir ao Duplo Expresso e retorno no dia de hoje? Em primeiro lugar, porque houve uma troca de mensagens privadas entre nós, pelo meu WhatsApp, troca privada essa, onde não se tratava de nenhum assunto que não pudesse ser comentado, mas como prática entre pessoas que possam constituir algum tipo de relação de confiança, você tem que dizer para esse interlocutor
que aquela mensagem que está sendo trocada com ele é uma mensagem de natureza pública. Você, Rômulo, pegou as mensagens. Vou colocar na tela as mensagens enquanto entre você nós. fala. Pode seguir, deputado. O pessoal está vendo. Foi publicado no dia, salvo engano, 4 ou 5 de março desse Você ano. pegou as mensagens que foram trocadas entre nós e publicou como se houvesse uma autorização da minha parte, as mensagens eram privadas, nesse sentido. E isso não pode ser considerado razoável, independentemente de o conteúdo poder ser publicizado, quando a gente discute tanto, e como o Duplo Expresso faz, o que é a necessidade de que você tenha o respeito à privacidade alheia. A divulgação da mensagem trocada em particular com o outro se faz em caráter de denúncia quando a gente está tratando de inimigos e adversários. Quando você está tratando com quem, teoricamente, são aliados de alguma causa, o mínimo que se propõe é que você pergunte a esse aliado se há algum tipo de problema na publicização das mensagens que estão sendo trocadas. E sabe o que eu diria a você, se você me perguntasse? Eu diria que sim, que não teria problema que aquela mensagem fosse colocada no seu Twitter, no seu Facebook, onde quer que fosse. Mas o fato de publicizar sem que você pactue com a outra parte não vai ser considerado por mim razoável, e eu estou dizendo isso aqui para você e para todos aqueles que estão acompanhando o programa. Em segundo lugar, e aí a gente trocou mensagens no WhatsApp, onde eu te relatei isso, eu te mandei um vídeo, sim, vídeo esse onde você falava do Jones Manuel e dos conflitos que existiram. E eu não quero aqui entrar no mérito do que foram as discussões realizadas. Agora, o que eu disse, eu repito, não há, naquilo que foi publicizado, algo que possa ser naturalizado da forma que foi dito por você. Tem sim um reforço de elementos racistas na forma como você tratou a questão. E aí, nesse caso em específico, eu te mandei a mensagem tentando um processo de repactuação. E ao invés de procurar repactuar, você fez um conjunto de insinuações em relação à minha pessoa. Insinuações essas que você depois fez também através das suas redes. Eu queria dizer para você e para todos que estão aqui assistindo que esse tipo de método comigo não funciona e não vai funcionar. Eu vou fazer o debate público porque a questão do banestado tem sim uma importância de natureza pública. Agora, não imagine, nem Rômulo, nem ninguém, que vai haver um processo de direcionamento e se houver qualquer divergência, eu vou ser tratado como inimigo por você, tendo que não expressar aquelas que são as posições que eu considero adequadas. Eu discordo do método que vem sendo utilizado no ataque a interlocutores, inclusive, que possam ser aliados de causas como essa. E aí eu não quero retirar a importância do banestado, que tem uma importância fundamental. E é exatamente por ter uma importância fundamental que eu estou aqui no dia de hoje. Rômulo, o Juliano Medeiros não é o que você fala dele. O Adi Damus não é o que você fala dele. O debate político, ele pode e deve ser feito de maneira dura e firme. A desqualificação, como você inclusive tentou fazer comigo, de interlocutores que tenham uma posição diferente com o método que está sendo utilizado pelo programa, não é algo que possa ser naturalizado. E como, em respeito a Nildo Orix, a Roberto Requião e as pessoas que acompanham o Duplo Expresso, eu acho que a obra que está sendo tocada, no que diz respeito especificamente ao banestado, é sim de interesse público e tem uma importância que precisa ser tratada. Esse é o motivo que me faz estar aqui hoje. E o fato de eu não ter vindo antes foi exatamente pelos motivos que eu elenquei. Por nenhum motivo a mais
daqueles, inclusive, que de forma desrespeitosa, porque a matéria que você utilizou para dizer o motivo que eu não vinha no programa, vinha com a seguinte manchete: amante gostosona, dizendo que eu estava tratando o Duplo Expresso como uma amante gostosona e que não tinha absolutamente nada a ver com os motivos que eu tinha tratado contigo numa conversa privada para não comparecer ao programa. Se a partir desses elementos que eu trago agora, a gente considera que tem condições de interlocução devido ao caráter público do que é a representação do que aconteceu na CPMI do Banestado e do trabalho que eu reconheço aqui publicamente foi feito pelo Duplo Expresso nesse sentido de investigação, de acompanhamento e de denúncia, se a gente considera que esse interesse público vai prevalecer sobre esses outros pontos, sigamos para uma segunda etapa. Mas eu não poderia passar a segunda etapa sem tratar do que aconteceu na primeira, para que as pessoas que estão aqui acompanhando também o Duplo Expresso saibam qual foi o motivo da minha ausência nesse período. Muito bem, deputado. Você tinha falado ontem, por meio da sua assessoria, que você gostaria de iniciar a sua intervenção aqui hoje tratando disso. Falei, não, sem problema nenhum. Até porque a gente já tratou disso, mas eu sou obrigado a divergir. Então, infelizmente, a gente vai perder um pouco do nosso tempo tratando disso, mas eu tenho que fazer a minha réplica aqui, porque, inclusive, esse foi um processo muito acompanhado pelas milhares de pessoas que nos veem nesses momentos. Bom, eu sou obrigado a divergir, mas é uma questão de opinião, de que a minha fala naquele dia ela pode ter sido mal formulada, mas que ela tenha o condão de reforçar o racismo. Quando eu falei especificamente que eu não tinha, num primeiro momento, relatado condutas controversas do Jones Manuel, faladas em off comigo, porque eu não queria, do alto do meu privilégio de branco, classe média, que estudou no exterior, reforçar um estereótipo racista odioso de que negro é malandro, quando isso é algo excepcionalíssimo. Falei, mas incidentalmente, nesse caso, era verdade. E por isso, por não querer reforçar uma narrativa falsa com algo que é excepcional, como se fosse a regra, é que no primeiro momento eu não tinha falado isso. Mas naquele dia, por uma série de questões, eu resolvi relatar. Então, eu acho sim que há contexto, isso a gente pode discutir, você acha que não, você já tinha falado que você acha que não há contexto possível. Eu acho que há contexto possível, e quem quiser entender um pouco melhor e chegar à conclusão por si, se há ou não contexto, todas as tratativas com Jones Manuel a respeito disso, mudanças de narrativa dele com relação a vir ou deixar de vir ao programa, etc e tal, está retratado com print screen numa publicação de 15 de fevereiro de 2020 intitulada Debandada, : Marxistas deixam o Duplo Expresso, o affair Jones Manuel, em que ele cavou, através da assessoria dele, uma participação no nosso programa. No dia, ele furou, e aí, como vem agora aqui na tela, ele falou que tinha dormido e perdido a hora. Quando depois ele foi ao Brasil 247, e aí, depois de participar do Brasil 247, ele passou a dizer que não vinha ao Duplo Expresso por razões que ele não podia falar publicamente. Quando a gente ouviu por fontes aí com interlocução com o Comitê Central do partido dele, do PCB, que ele teria justamente tentado operar o convite. Então ele cavou, mandou alguém que trabalha para ele, o Gabriel Deslandes, combinar uma vinda aqui para poder chegar, segundo a narrativa, lá para o Leonardo Atush e perguntar, vem cá, o que você me dá para eu furar e deixar eles com um carão na quarta-feira? Você me dá um horário, me dá não sei o quê? Foi o relato que a gente conseguiu, que parece assim, a narrativa sai reforçada quando ele fala aqui, ó, tá o print mais uma vez público no Facebook, que ele fala, não iria ao Duplo Expresso por razões que não posso expor em público agora. Bom, ele não estava falando em público, mas o que ele estava falando do Duplo Expresso em privado? Quando ele tinha dito antes para mim, no dia em que ele faltou aqui, depois de cavar um convite, que ele não vinha porque tinha perdido a hora. Fora isso, a gente teve... Por favor. Com todo respeito, o Jones não está aqui e ele não pode, nesse momento, se defender dos seus ataques. Certo, mas você trouxe esse assunto, deputado, e eu não interrompi enquanto você falava. Eu quero tratar especificamente daquilo que eu tratei com você. Certo. Onde eu tratei, onde eu coloquei a minha posição na troca de conversa que a gente fez por WhatsApp e que você, quando disse os motivos de eu não vir ao programa, elencou outras coisas que não tinha nenhuma relação com a conversa que nós tínhamos tido. Eu preferia que a nossa interlocução e a nossa discussão, se a gente quiser passar por um segundo ponto,
pudesse se ater ao tipo de diálogo e questionamento que foi trocado entre nós. Certo. Eu disse, pontuei e reforcei que para mim não há justificativa a forma que foi colocada no processo de disputa. E mandei para você, não mandei para uma outra pessoa fazendo essa discussão. Mandei para o seu WhatsApp. Nunca coloquei na minha rede social, nunca coloquei no meu Twitter. Então, estou me referindo a uma conversa onde houve a interlocução entre nós. Então, eu preferia que você, inclusive, pudesse utilizar o seu tempo, se você assim achar que deve, falo com todo respeito, para poder, inclusive, fazer os questionamentos que você fez em relação à minha pessoa, até para que a gente possa passar uma segunda etapa, porque eu, pessoalmente, estou aqui no programa, na transmissão, e eu posso me defender dos ataques ou da interpretação que você faça do meu comportamento. Pessoas que não estão presentes para poderem dialogar sobre aquilo que você está trazendo, já que eu estou presente, você pode fazer o questionamento que fez na minha ausência a mim, eu acho que é mais adequado que faça em relação a mim os questionamentos que fez quando eu estava ausente. E vamos dialogar sobre isso e vamos para uma próxima etapa, se é que a gente acha que há interlocução por conta do tema do Banestado ser de interesse público. Era essa ponderação que eu queria fazer em diálogo contigo. Muito bem, mas obviamente que eu não posso me furtar de responder essas questões. Então, eu concordo que seria mais adequado um debate, mas eu tentei isso nas redes sociais, não foi possível com relação à contradição. Aliás, a gente publicou um artigo, então, se o Jones Manuel entendesse por bem se defender disso, ele não fez. Eu acho que aí é uma avaliação minha diante do que eu apresentei. Não haveria possibilidade, mas na sua fala, deputado, lá atrás, quando eu trouxe esse recorte muito limitado da minha fala em 5 de fevereiro, você não dizia que não havia justificativa, você falou que não havia contexto possível para aquela fala. Eu discordo mais uma vez, de que em se procurando há contexto sim, e ele está muito bem representado nesse artigo que eu mencionei ainda há pouco. Com relação à publicação de mensagem privada, eu mostrei aqui realmente, você concordou agora que é algo que não haveria nada demais, mas você considera que seria adequado eu ter pedido autorização, ou pelo menos dado ciência, antes da publicação. É uma discussão, enfim, é algo assim, bastante debatido atualmente, que essa geração milênio, da qual eu faço parte, você faz parte, dá muita importância a essa questão de print screens. Mas eu vou fazer uma confissão aqui que eu já fiz em público. Na verdade, quando eu fiz essa publicação, foi uma forçada de barra, para verificar se uma suspeita com a qual eu estava se configuraria ou não. Que era o quê? Antes de eu publicar essas mensagens, eu já tinha feito convite para você vir aqui no programa diversas vezes para tratar da questão do Patriot Act Tabajara. E várias e várias vezes seguidas foi apresentada razões aí de agenda que não permitiriam. E eu estava na dúvida se era isso mesmo, se havia algum problema em aparecer publicamente que a gente mantinha uma interlocução. Então daí vem a metáfora com a amante gostosona. E aí, no dia que eu fiz essa publicação, aqui falando, inclusive repercutindo uma informação nova que você trouxe naquele dia, que eu considerei muito importante, que o Vitor Hugo, então líder do governo, ia pedir tramitação de urgência para o projeto de lei 1595, eu coloquei o print para mostrar que a sua ida, para poder colher essa informação naquele dia, tinha se dado porque nós alertamos você e os seus assessores de que haveria aquela audiência pública no auditório Nereu Ramos. Mas eu confesso, eu forcei a barra para ver se ia ter algum constrangimento com essa publicação. E de fato teve. Algumas horas depois, você entrou em contato, primeiro para fazer a sua consideração de que seria errado colocar mensagens privadas, mas em segundo lugar você falou o seguinte: mas tem mais uma coisa. Isso aqui, aí mandou um recorte lá que eu não sei quem produziu esse recorte, falou, isso aqui não tem justificativa possível para isso aqui. Falou, não tem contexto possível. Eu falei, não, contexto tem. Você pode discordar de como foi canalizado. Agora, contexto tem, mandei inclusive o link desse artigo que eu mencionei aqui ainda há pouco. E eu não fiz insinuações, deputado. Eu mencionei algo objetivo, que quem falou foi Jones Manuel numa reunião que fez com a gente. Ele descrevia como, na concepção dele, supostamente marxista-leninista, eu desconheço, inclusive, pessoas marxistas-leninistas me falam que não é bem assim, mas dizia que o primeiro imperativo de um revolucionário é constituir o aparelho revolucionário, e para constituir o aparelho revolucionário tem que gerar caixa. E aí ele começou a elencar, ninguém perguntou isso, ele começou a elencar uma série de medidas que, na visão dele, estava permitindo caixa... Eu queria repetir aquilo que eu já disse para você, tá certo? Ele não está aqui para se defender das acusações que você faz em relação a ele. Eu queria te perguntar se você não eu não estou fazendo, deputado, eu não estou fazendo... Aproveitar... Eu estava chegando no contexto. Se você não preferia aproveitar esse tempo
para que aquelas insinuações que você fez em relação a mim... Mas é isso, é aí que eu estou chegando. E aí... você não possa utilizar esse tempo para me questionar. Exatamente, disse, mas é aí que eu estou chegando. Você disse, inclusive, que eu não vinha ao programa e colocou e mandou uma mensagem para mim dizendo que tinha que ver onde que o meu calo, do ponto de vista político, apertava. Sim. Inclusive insinuando que eu não estaria tocando qualquer tipo de pauta a partir de pressão de terceiro. Eu queria te dizer o seguinte, essa forçação de barra que você mesmo disse que fez, comigo não funciona. Eu vou vir aqui ao programa para dialogar contigo, eu vou a qualquer programa ou transmissão, quando eu considerar que posso e devo a utilização de instrumento de intimidação para garantir a minha presença. Intimidação, deputado, é um pouco exagerado. Não interpreto como intimidação. E não vai funcionar. Então eu queria te pedir isso. Sim. Vamos dialogar aqui sobre os questionamentos que você tem a fazer a mim e vamos tratar da CPMI do Banestado. Perfeito. Porque aí eu vou estar aqui para te responder, tá certo? Perfeito. Eu vou estar aqui para fazer. A discussão que você estabeleceu com o Jones Manuel, vocês vão estabelecer, se ele quiser também, em um outro canal de uma outra forma. O que eu disse aqui foram os motivos que me levaram a não vir. Sim. E a reafirmação de que eu te mandei a mensagem com 2 conteúdos, entre eles, que eu considerava que não havia justificativa e contexto possível para aquela troca de mensagem com ele, para a forma como você se manifestou, que tinha ali uma reafirmação de elementos racistas. Isso não disse para você na mensagem, estou dizendo agora, que foi o que me motivou, inclusive, a mandar a mensagem para você. Perfeito. Já disse, você se contrapôs à minha posição, e aí eu te pergunto, tem alguma coisa que você queira tratar especificamente das insinuações que você fez em relação a mim? Eu estou aqui para te responder. Perfeito. E tem alguma coisa além disso, além das insinuações feitas em relação a mim, para serem tratadas da CPMI do Banestado, eu vou estar aqui para tratar desses 2 temas. Agora, eu não vou ficar exclusivamente aguardando, porque aí daqui a pouco você vai estar dizendo o Juliano Medeiros fez isso, o Adi Damus fez isso. Eles não estão aqui para se defender dos ataques que você está fazendo. Eu estou. Dirige os ataques que você fez em outro momento a mim, as insinuações que você fez a mim. A quais ataques, deputado, a quais ataques você se refere? A gente vai dialogar a quais ataques? Sobre elas. Por favor, a quais ataques você se refere, a sua pessoa? E só com relação aos demais aí citados, o Adi Damus, eu respondi a um ataque que eu sofri. Né? O Adi Damus me atacou primeiro, eu não ataquei primeiro. Isso as pessoas sempre esquecem, falam, ele ataca fulano, beltrano. Eu nunca sou o primeiro a dar porrada, mas eu respondo de forma fulminante sempre. Exatamente. Eu tô querendo, mas qual ataque eu fiz a você, deputado, em específico? Eu estou querendo aqui dialogar contigo sobre isso, porque no meu caso, eu fui exatamente o primeiro a receber a porrada. Porque eu não fiz nenhuma manifestação pública em relação a você sobre os motivos que me levavam a não vir ao programa. Quem fez foi você. E insinuando, inclusive, que eu não estava tocando algum tipo de agenda por conta de pressões que eu poderia estar sofrendo das mais variadas partes. Eu estou aqui para te responder a isso, não tem pressão nenhuma. Tem os 2 pontos que eu te coloquei em mensagem pelo WhatsApp, e esses 2 pontos eu reafirmei aqui no diálogo fazendo com você pessoalmente. Mas essa é a questão, então, essa deputado. É o seguinte, eu quis fazer um teste para ver como é que seria, eu forcei a barra para testar. Sim. Comigo, esse tipo de teste de intimidação não funciona. Mas funcionou, a resposta veio, deputado. Essa é a questão cronológica. Não funcionou, tanto é que funcionou, você respondeu que não poderia. Não funcionou, tanto é que eu fiquei por meses sem comparecer ao Não, mas o objetivo do teste não era trazê-lo. E mais do que isso, só apresentei o requerimento por considerar que ele é de interesse público. Excelente. E que tem pessoas respeitáveis que têm tratado desse tema. Excelente. Incluindo Nildo Ouriques, incluindo o senador Roberto Requião. Excelente. Se concordamos com isso, vamos para o próximo ponto. Ou se você tiver algum questionamento a fazer a mim sobre as insinuações que você fez, eu estou aqui para te responder. Mas eu só gostaria de saber que insinuações, vamos falar em concreto, deputado, porque só com relação à questão da cronologia... Em concreto, você disse que eu não estava tocando a pauta porque existia algum tipo de pressão política sobre mim ou pressão de qualquer outra natureza para que eu não viesse a tocá-la. Isso é mentira, isso é uma insinuação mentirosa. Não, eu não falei que você não tocava a pauta, deputado, eu falei que você não vinha ao programa. Os motivos que me levaram a não vir ao Duplo Expresso
são exatamente esses que eu estou elencando Perfeito. aqui. E não adianta, eu não vou guiar a minha agenda ou a minha ação por um tipo de intimidação que eu considero indevida. Eu vou fazer quando eu achar que tem interesse público envolvido. Perfeito. Por achar que tem interesse público e que tem pessoas respeitáveis que defendem esse tema publicamente, é que eu estou hoje aqui para dialogar com você e principalmente com aqueles que estão fazendo o acompanhamento dessa transmissão. E peço já desculpas ao senador Roberto Requião por estar tendo que acompanhar esse diálogo e essa conversa, mas eu sou, como o senhor também, senador Requião, daqueles que não deixam para falar depois o que tem que ser falado agora ou o que não leva. Somos três, então. Melhor ainda. Sentar aqui, então fiz questão de colocar esses pingos nos is e, se está resolvido, pelo menos nesse momento, e se aquilo que você tinha de questionamento a fazer a mim está já solucionado, vamos para a próxima etapa. Não consegui concluir porque eu fui interrompido. Então agora eu vou tentar ser o mais sucinto possível, mas é o seguinte, há uma questão de cronologia, deputado. Então, o que aconteceu? Você trouxe para mim as suas razões, dizendo que, primeiro, eu havia discordado da publicação da mensagem privada e, em um segundo momento, trazendo a questão do Jones Manoel, e era aí que eu ia chegar, quando eu mencionei a questão do que ele teria falado, deixado de falar na reunião em privado, depois que eu fiz esse estresse da relação, mostrando que havia uma interlocução. Então, depois que eu fiz isso, e aí já havia, durante um mês e pouco, negativas sucessivas para vir ao programa, eu falei, bom, será que é a coisa do Jones Manoel? Aí eu dei essa estressada e aí, de fato, você veio e falou, olha, primeiro, acho errado expor a mensagem privada. Segundo, tem essa questão aqui do Jones Manoel, aí é a discussão de mérito, se é ou não é, enfim e tal. Então, é só a cronologia que antes da galinha vem o ovo necessariamente. Então, o afastamento foi antes de eu publicar a mensagem, depois do affair Jones Manoel. Então, eu estou dizendo aqui para todo mundo que está acompanhando essa transmissão que a insinuação é falsa e que os dois motivos que me levaram a me afastar do programa foram aqueles que eu disse diretamente a você nas mensagens que nós trocamos por WhatsApp. Mas qual a insinuação que é falsa? É o que eu a insinuação de que existiria sobre mim qualquer outro tipo de pressão que tivesse me levado a não tocar uma pauta que fosse de interesse público e que, de algum jeito, tivesse sendo colocada como importante pelo Duplo Expresso. Não, eu não falei... Deputado, não, peraí, uma retificação. Eu nunca falei que o senhor deixou de tocar uma pauta por pressão. Eu falei que a sua vinda ao programa, assim, talvez, eu coloquei como hipótese, talvez estivesse sendo obstaculizada pela proximidade do mandato com o Jones Manoel. Foi isso que eu falei e você entendeu que não era o caso, mas, enfim... Naquela reunião ele falou isso. Inclusive, Rômulo, eu estou tentando fazer com que a gente possa vencer essa etapa para ir para a próxima. Sim, eu também gostaria. Mas, inclusive, houve uma insinuação como se pessoas que estivessem no meu mandato, indicadas pelo Jones Manoel, que, de alguma forma, isso teria um efeito sobre algo que eu não pudesse tratar com Duplo Expresso. Isso não aconteceu, isso não é verdade. Ótimo. Quem está no meu mandato e que é do PCB, e que eu falo publicamente, é uma pessoa chamada Bochecha, que está lá trabalhando na nossa comunicação e que não foi sequer indicada pelo PCB para estar no nosso mandato. Foi uma pessoa que está lá a partir da relação política que nós fizemos com ela e, mais do que isso, a partir também de uma necessidade que a gente tinha para trabalhar nesse setor. Na mensagem que você trocou comigo em privado, você também traz esse tema. Então, assim, como eu não tenho que ficar falando lateralmente ou puxando o alambrado, como dizia Brizola, eu queria repetir. Vamos para a segunda etapa, mas comigo esse tipo de instrumento intimidatório não funcionará. Eu divirjo só de intimidação. Eu divirjo que seja uma tentativa de intimidação. Tem duas etapas possíveis nessa história. Tem aqueles que ficam chateados, irritados com esse tipo de método e deixam de vir ao programa, como eu fiz por um tempo. E tem outros, como eu... Mas, deputado, o senhor já não vinha ao programa antes do método? Sobre isso e mostrar. Não aceito esse tipo de intimidação da forma como você fez. Essa história de, vou fazer um teste. Comigo, testezinho não funciona. Quando você quiser falar alguma coisa ou criticar na política, me chama que a gente vai discutir. Mas, deputado, por que então você não me chamou antes de parar de vir ao programa e falou, olha, eu recebi esse recorte aqui do Jones Manoel e considero inadequado? Não, precisou eu estressar para você trazer a questão de fundo. Assim que eu recebi o vídeo, eu te mandei imediatamente. Não. Aí a gente tem mensagens privadas. Você está fazendo mais uma insinuação que não é verdadeira.
No dia que eu falei com você sobre as mensagens públicas, eu te mandei o vídeo. Exato. Que eu também tinha acabado de receber. As duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Mas você já não vinha ao programa havia um mês. Você fez. Você já não vinha ao programa havia um mês. Comigo, e depois, pelas insinuações que você fez no ar, que eu nem tinha visto, vi há pouco tempo, as insinuações que você fez no ar, com essa manchete amante gostosona, que foi que você utilizou, sim, exatamente por essas insinuações que você tinha feito no WhatsApp e que depois fez publicamente, eu, inclusive, interrompi a minha comunicação contigo. Quer retomar a comunicação? Vamos retomar a comunicação. Mas a autocrítica do método, companheiro, tem que ser feita. Porque ninguém está aqui para ser intimidado por esse tipo de método como se ele desse resultado. Se dá resultado com alguém, comigo não dá. Porque eu venho e exponho o método que está acontecendo de maneira não adequada. Vamos tratar do Banestado? Vamos tratar do Banestado. Perfeito. Agora, o método tá mal, o método está ruim, e eu não deixaria para falar isso fora do ar. Claro. Eu nunca falei isso no meu Facebook, no meu Instagram, no meu Twitter. Estou falando pela primeira vez aqui no ar, porque você tem possibilidade, inclusive, de contrapor aquilo que eu estou dizendo, como eu estou tendo possibilidade agora de contrapor o que você disse com insinuações que não são verdadeiras, de que eu tinha pressões exercidas sobre mim e que essas pressões me levavam ao afastamento. O que me levou ao afastamento foram esses dois pontos que eu acabei aqui de repetir e colocar. Vamos para o Banestado? Vamos sim, por favor. Só assim, para concluir mesmo, como eu falei, há diferentes interpretações. Enfim, de fato a gente faz uma pressão, eu até discuti isso na última terça-feira com o Nildorix, quem você citou, que a gente arregimento, o que em inglês chama online shame, constrangimento digital, não foi o caso com você especificamente, mas de buscar nas redes sociais, nessa plataforma da Web 3.0, em que as pessoas podem se manifestar de uma forma horizontal, marcar as pessoas com relação a pessoas do governo Bolsonaro, personalidades do judiciário, pessoas até da nossa representatividade social nas instituições, que a gente julga que deveriam estar fazendo alguma coisa que não está fazendo, por exemplo. Mas, nesse caso específico, o deputado, eu tinha falado que eu entendi se houvesse um constrangimento. Não afirmei de forma nenhuma que exerceria pressão, porque seria o rabo abanar o cachorro, né? Então, realmente, eu acho que não faria sentido. Mas eu concordo, acho que a gente já, enfim, né, já expressamos isso, é uma conversa que continua, as pessoas já têm também alguma opinião formada sobre isso, porque é uma discussão que a gente traz aqui já há algum tempo, e eu acho que a gente pode tentar otimizar, já que Pepe Escobar e Piero Leiner tem que entrar aí na sequência para falar com a gente. Pepe Escobar propôs, inclusive, uma agenda muito ambiciosa para ser tratada hoje, e eu gostaria que a gente pudesse, então, superar isso. Concordo, aceito o seu convite, então, para a gente passar a tratar da questão do Banestado. Então, se possível, agora sim, eu pediria que você reagisse à colocação do Requião sobre a importância disso, e a pergunta se alguém já subscreveu, alguém da sua bancada, outras pessoas da minoria na casa, direções partidárias, ex-candidatos à presidência. A gente vem fazendo esse constrangimento digital, por exemplo, a Fernanda Haddad, a Ciro Gomes, o ex-presidente Lula, para que subscrevessem isso e dessem a publicidade a essa iniciativa. Eu não tenho nenhuma notícia ainda do processo de subscrição, né? Eu dei entrada, inclusive do ponto de vista eletrônico, na mesa do Senado Federal, porque nesse período, inclusive, as próprias comissões não estão funcionando, mas essa decisão tem que ser tomada pela mesa do Senado Federal. Mas acho que, inclusive, o requerimento é um instrumento relevante, agora, de diálogo, de apresentação a outros parlamentares, outras forças políticas, do que está contido ali, do que representa, qual é a lei. Quem me explicou muito bem e que teve uma conversa política interessante comigo sobre esse assunto, ademais das manifestações públicas sobre o tema, foi, por exemplo, o Nildorix, né? A gente fez uma conversa de fôlego, de tempo, onde ele foi trazendo elementos do que representava essa ação, da importância dela. Eu considero que ela tem um elemento fundamental e importante na conjuntura. E tendo um elemento importante, eu fiz a apresentação do requerimento. Se a gente tiver agora no convencimento, no diálogo com outras forças políticas, a possibilidade de mais assinaturas, ótimo, excelente, porque essa é uma disputa que a gente não imagina que vai ter exclusivamente no campo institucional, né? Ou seja, esse é um elemento do campo institucional para garantir força social, para garantir força política e poder fazer a denúncia do que é a representação daquilo ali. E
a pressão pública sobre elementos de política pública, eu não vejo nenhum tipo de problema. Acho, inclusive, que ela deve ser feita. A minha discordância é quando ela traz elementos de natureza pessoal, como intimidação daqueles que sejam possíveis aliados. Mas já superamos essa etapa, vamos para a CPMI do Banestado, o requerimento está apresentado. Até esse momento, eu não tenho notícia de outras assinaturas, mas pode ser que as assinaturas até já existam no sistema e cabe, então, a gente poder fazer essa verificação. E agora, um trabalho como o Nildo Orix fez comigo, de diálogo com as outras forças políticas, demonstrando o que está em jogo para que cada um possa fazer a sua análise política de mérito e, sendo o caso, reforçar essa demanda que eu considero que é importante. Esses documentos têm que ser abertos. Se você me perguntar, Rômulo, Glauber, você sabe o que estão ali nos documentos? Eu não sei. Mas exatamente por não saber é que eu acho que há interesse público, inclusive a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, que demonstra que Sérgio Moro e companhia tiveram na atuação junto com os procuradores algo que possa ser considerado, e isso que a gente tem que discutir, um tipo de articulação onde atacou alguns de maneira lateral, mas deixou muitos que tinham uma relação direta com o processo de articulação dessa remessa de dinheiro para fora, fora de qualquer tipo de investigação e julgamento. Então, acho que esses documentos, inclusive, podem ser elementos importantes nesse sentido. Vamos lá, vamos esperar agora e trabalhar, dialogar com outros que possam nos auxiliar nessa avaliação. Meu microfone estava fechado aqui, perfeito. Senador Roberto Requião, o senhor já mencionou aí a possibilidade de esses documentos, que eram volumosos, né? O doutor Hélio se refere a dezenas de milhares, 4 caixas pelo menos trazidas de Nova York no ano de 2003, não terem sido digitalizados. O senhor podia dar mais detalhe do procedimento disso? O que levou você a essa suspeita de que esses documentos não fossem digitalizados naquilo, obviamente, que o senhor puder falar publicamente? Está fechado o microfone, senador. Eu parto do pressuposto da análise do Antônio Celso Três, que a ela já me referi no início da minha intervenção. O Celso acha que havia dificuldade, depois da eleição, do PT e do Lula governarem, e que então foi feito um acordo. O acordo incluía não mexer em nenhuma das privatizações feitas no período do Fernando Henrique Cardoso e não mexer mais no destino do dinheiro mandado para fora através da Carta Circular número 5, que eu denunciei a partir do conhecimento que tive de que saía por Foz do Iguaçu uma soma de dinheiro maior do que a reserva cambial brasileira à época, e que uma parte desses recursos eram enviados em nome do dono da barraca de cachorro-quente. Então, eu acho que foi esse acordão. Foi uma visão, foi um erro. Mas eu não costumo estabelecer cobrança de erros. Eu acho que os erros não merecem, num processo político maior, uma autocrítica. Eu tenho dito isso a respeito do PT. Os erros são experiência e não devem ser cometidos outra vez. E isto vale também para o que discutimos até agora, não eu, mas vocês, nesse programa. E você sabe das críticas que eu lhe faço num tom mais silencioso do que o do Glauber. Mas eu acho que foi isso. E até hoje, esse dinheiro que voltou ao Brasil depois de ser mandado para fora através de paraísos fiscais, estão na mão dos donos do país, dos donos do mercado financeiro, dos rentistas, dessa minoria. E esse pessoal é que está nos levando a essa anomia administrativa. O Guerreiro Ramos dizia que uma mudança política necessária, mesmo na nossa visão, uma mudança política de justiça social, de inclusão de trabalhadores, de resgate da soberania, tinha que ser feita com alguma cautela, porque senão ela abruptamente destruiria a economia do país. É isso que está fazendo o ministro da Fazenda, o Guedes,
e o capital financeiro. Eles estão correndo atrás de modificações e desestruturando o país. Eles estão nos levando a uma crise absurda, que vai nos devolver aquele período anterior ao Lula, de assaltos, de depósito de comida, de fazendas. Então, esse equívoco é absoluto. Vamos supor que eles acreditem no liberalismo econômico. É uma suposição que eu não tenho. Eles estão acumulando capital, força, estão dominando a estrutura política do Brasil, mandam na mídia, financiam campanhas eleitorais, financiam partidos. Mas o erro básico está na forma bruta de fazer isso. Isso vai anarquizar o país de uma forma completa. Então, eu me suporto em cima disso para achar extremamente importante a revelação desses documentos, se foram digitalizados. Se não foram digitalizados, o Ministério Público brasileiro podia pedir uma cópia. Se eles trouxeram, se o deputado Hélio e o procurador... O Vladimir Aras e o Carlos Fernando Santos Lima. O Vladimir Aras trouxeram na mão, eles terão cópia nos Estados Unidos. Eles não mandaram originais de nada, não varreram nem queimaram o arquivo. Então, nós temos que ir atrás disso. E nós vamos saber quem são os ladrões originais, os ladrões raiz, que, na minha opinião, são os que estão mandando no governo agora. E que, junto com os interesses geopolíticos norte-americanos, provocaram esse absoluto descrédito da política, dos políticos sérios. E elegeram, como um dano colateral, esse animador de picadeiro do Bolsonaro, nesse circo que se instaurou no Brasil com anomia absoluta. Então, eu acho fundamental. E o pedido do Glauber foi importantíssimo. Agora, me assusta, Glauber, que nós não temos tido apoio dos nossos companheiros progressistas, nacionalistas, de esquerda, de centro-esquerda do Congresso Nacional. O seu gesto devia, a meu ver, ter sido seguido por uma posição muito firme do PT, do PDT e individualmente de parlamentares no Senado e na Câmara. Me assusta um pouco esse jogo. É o jogo que eu vi, por exemplo, quando eu apresentei o meu relatório da CPI dos precatórios. Primeiro eu apresentei na CPI, na comissão, pessoalmente, de cara a cara com aquele pessoal todo. As razões eram tão fortes que o relatório duro que eu produzi, pedindo a punição de bancos e de diretores de bancos, de presidentes de bancos, de corretoras, não teve contestação na comissão. Eu aprovei à unanimidade, ou quase à unanimidade, não me lembro exatamente na época. Mas quando ele chegou no plenário, o governo do Fernando Henrique dizia: se houver essa condenação desses bandidos, desses ladrões, vai quebrar o mercado financeiro brasileiro. Alguns, por ingenuidade, acreditaram nisso. Outros, por safadeza. É verdade que já naquela época havia ausência de uma proposta clara de devolução da soberania nacional, de contenção do poder do Banco Central na mão dos banqueiros e tudo mais. Então, eu acho que o Glauber está levantando esse problema. O seu mérito, com todas as críticas que tenho lhe feito aí por e-mail, mais do que ao vivo, é muito grande de ter levantado esse problema. Senão, nós não estaríamos discutindo isso. E eu acho que a raiz da criminalidade repousa na CC5, Banestado. Você veja, nunca foi pelo Banco do Brasil, pela Caixa Econômica. Pegaram uns banqueiros. O governador daqui do Paraná, que eu sucedi, era o Álvaro Dias. Vou perguntar para ele, porque ele nunca viu isso. Por que eu tive que ver logo depois que assumi? Agora, a raiz da criminalidade do processo está aí. Esse dinheiro voltou, está financiando essa direita, e é uma coisa fundamental. Agora, nessa crítica de vocês, eu que estava aqui passivamente escutando, só não gostei da história marxista-leninista do sujeito que foi o pivô da divergência de vocês, aí o parte do pivô, que o pivô principal deixou claro, o Glauber, foi a revelação de WhatsApp, de dizer que a função principal é montar um... Não é a principal, é a primeira, para ser justo, a primeira. Montar um aparelho e conseguir dinheiro. Vamos começar a roubar banco depois. Não é por aí. Não é por aí. A guerra é híbrida, o jogo é diferente, e eu mando esse companheiro dar uma olhada na 5ª unidade da dialética. Produção!
para o horror de muita gente, do Stalin, a constante mutação dos fatores. Muito bem. Deputado Glauber Braga, aliás, sobre essa questão de pressão pública, a gente saiu da última terça-feira, senador Roberto Requião, com compromisso do vice-presidente do PDT em São Paulo, Gabriel Cassiano, de mais uma vez interpelar alguém que ele tem interlocução direta, o ex-candidato à presidência Ciro Gomes, ex-ministro, para que ele encampe, ele que fala tanto contra o rentismo, aborde esse tiro, essa bala de prata contra o rentismo, que é a exposição das contas no exterior, lá finais, dos beneficiários finais, no Banestado. Mas, deputado, eu perguntaria sobre as perspectivas, uma avaliação mais política do pedido, a despeito da necessidade para a nossa luta, em virtude do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ter sido vice-presidente da CPMI do Banestado, e alguém que os relatos narram como tendo sido um dos articuladores do enterro àquela altura. Então eu perguntaria primeiro se, obviamente, que a gente tem que ser pessimista na análise e otimista na ação, como advoga Gramsci, mas eu perguntaria primeiramente qual a sua avaliação sobre a resposta disso, e a avaliação se você está vendo abertura quando você manda esse requerimento para outros partidos, outras bancadas de subscrição, e em sendo rejeitado pela presidência do Senado, na pessoa de Davi Alcolumbre, o que a gente pode fazer, qual seria o caminho regimental para continuar fazendo isso? Ninguém aqui tem ilusões de que será fácil esse caminho, mas no mínimo ele serve para expor quem quer seguir enterrando esses documentos que estão ocultados da sociedade há 2 décadas, pelo menos. Deputado Glauber Braga. Então, primeiro, assim, uma honra estar tendo a oportunidade de estar aqui com o senador Requião. Eu não hierarquizei aquilo que eu disse inicialmente, viu, senador, sobre os motivos principais e acessórios. Para mim, não. As questões são importantes conjuntamente. Mas, a partir desse momento, eu vou me ater, inclusive na referência a outras pessoas, aos temas que estão sendo discutidos no programa, porque exatamente entre nós é que a gente pode ter a fala daqueles que podem, inclusive, estar rebatendo supostas menções aos seus nomes ou o que cada um de nós dissemos. Então, assim, o Rodrigo Maia, há uma nova chave que, para a gente, não é uma novidade. O que é a nova chave que para a gente não é novidade? Que é uma articulação entre a direita liberal, que se fantasia de centro, e a extrema-direita, na colocação em prática da agenda ultraliberal com o pé no acelerador. E aí, nesse caso em específico, uma parte, inclusive, da oposição considerava que era importante ter uma unidade mais ampla contra o fechamento de regime com atores, inclusive, que não eram necessariamente da esquerda. E tinham no Rodrigo Maia alguém para fazer uma composição em relação a isso, né? Não é que a gente não defenda unidade de ação contra o fechamento de regime. Se for, por exemplo, para votar a cassação da chapa, evidentemente você vai ter unidade de ação, inclusive com aqueles que não necessariamente são da oposição de esquerda. O problema é quando aqueles que compõem o que seria uma frente e unidade de ação contra o fechamento, na verdade, o que eles estão buscando, o que eles estão querendo é que a gente abaixe as nossas bandeiras. Para quê? Para que eles tenham mais facilidade na colocação em prática da agenda ultraliberal. E nisso se enquadra o Rodrigo Maia, né? Então, acho que é importante, sim, o fato dele ter uma participação relevante nessa CPMI do Banestado e ele poder estar sendo cobrado publicamente como adversário das nossas causas é uma necessidade histórica e pode ter certeza que é algo, inclusive, que eu já tenho feito em outros temas e vou fazer também no que diz respeito à CPMI do Banestado e a disponibilização desses documentos. E respondendo objetivamente, Rômulo, a sua pergunta no que diz respeito ao que pode fazer se a mesa do Senado negar, né? Se a mesa do Senado negar e se a gente se ativer a elementos de natureza institucional, a gente pode preparar um recurso à Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Já existem alguns precedentes nesse sentido, mas a gente sabe, e não pode ter ilusão com o que é a institucionalidade. Claro. E aí, se também não houver, a gente pode recorrer também a uma ação de natureza judicial. Mas a gente vai ter ilusão também com essa ação? Não dá para ter ilusão com ações
que a gente venha a apresentar nesse sentido também pelo Judiciário, porque a gente sabe que está no escopo institucional, que inclusive pode ter uma relação direta com aquilo que foi apresentado e que está sendo discutido e que tem interesse público. Nesse caso em específico, eu acho que a nossa grande tarefa é exatamente ter a possibilidade de reforçar os elementos sociais que pressionem a institucionalidade, seja da mesa do Senado Federal, seja do Judiciário brasileiro. As instituições se movimentam a partir do movimento das massas. E por isso, eu considero e concordo com o senador Requião que, independentemente das diferenças que a gente colocou no primeiro momento, não dá para descartar a importância estratégica que tem esse trabalho de apuração para que esse tema possa estar sendo debatido. E eu faço esse reconhecimento aqui publicamente. Respondendo a sua pergunta para não fugir dela. Senado, mesa do Senado legou, verificam-se os instrumentos institucionais dentro do próprio Senado, que o senador Roberto Requião conhece, inclusive, muito mais do que eu, por toda a experiência que ele tem de Senado Federal. Fora isso, você tem recursos que podem ser apresentados ao Judiciário. Ilusão com isso? Nenhuma, né? O movimento dessas instituições se faz a partir da articulação do movimento de massa e, por isso, uma discussão como essa que a gente está fazendo aqui e a mobilização que vocês têm feito tem muita importância. Perfeito. Senador Roberto Requião, você tem dito que você acha que os ladrões lá do Banestado ainda são os ladrões hoje em dia, quem não morreu, né? Alguns passaram dessa para melhor. Esse é o verdadeiro roubo, né? Os financistas, como por exemplo, em valores reajustados com a taxa CDI, que é uma taxa relativamente modesta para o mercado brasileiro, as empresas do Grupo Globo, dos irmãos Marinho, remeteram o que seria equivalente hoje, no escândalo da CC5, o equivalente a 33 bilhões de reais. Só são barrados pela família Safra, né? Todas as organizações do Grupo Safra, é mais dinheiro ainda. Esses são os verdadeiros ladrões, mas a gente tem os pequenos operadores no Estado e a gente, inclusive, num primeiro momento, não deu atenção a isso. Todo mundo esperava que a nossa cobertura fosse focar em parlamentares, pessoas da máquina do Estado. Não, esses são operadores, né, do grande capital vadio, como o senhor costuma falar, não é tão importante. Mas a gente tem uma pessoa importantíssima no momento atual, embora não tenha sido o grande foco, que é o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, com uma remessa em valores corrigidos apenas pela inflação em dólar, equivalentes a 2,5 milhões de dólares, num período em que ele já era funcionário público havia mais de décadas, já era procurador do Estado do Rio de Janeiro. Podia derrogar. Não, sim, podia advogar. E era procurador do Estado do Rio de Janeiro e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde ele foi meu professor de Direito Constitucional. E a gente vinha perguntando para ele desde junho, quando apareceu, eu nem sabia, foi uma pessoa que, quando a gente jogou na rede, o documento identificou o nome dele e falou: você viu que o seu professor está lá? Eu nem imaginava. E a gente foi questionando, seguidamente, reiteradamente, que ele explicasse, tudo bem, por que foi feita uma remessa ilegal, porque é uma remessa ilegal, o que não significa que a origem do dinheiro seja lá também ilegal. Pode ter sido, por exemplo, como o senhor falou, senador, honorários que ele recebeu na qualidade de advogado, de clientes dele, por exemplo. Quem é cliente dele? A própria Rede Globo e a CBF. Elas também na CC5. Mas vamos dizer que honorários recebidos legalmente, com impostos recolhidos, tudo certinho. E aí, por alguma desorganização administrativa, foi escolhido um meio ilegal para fazer essa remessa. Isso é uma coisa. Agora, fora isso, a gente tem hipóteses que eu quero crer remotíssimas, se não impossíveis, de que tenham sido, por exemplo, honorários em que não foi declarado esse valor à Receita Federal e, portanto, não paga o imposto. Então, sonegação, como foi, por exemplo, o caso do Márcio Tomás Bastos, que pagou a multa lá e por isso regularizou depois, mas era um valor, em princípio, não declarado. E tem uma hipótese que eu quero crer quase impossível, que fosse, por exemplo, um dinheiro de origem, na própria origem criminosa. Por exemplo, um exemplo remotíssimo que eu quero dar aqui, hipotético apenas, que ele, na qualidade de procurador do Estado do Rio de Janeiro, tivesse recebido propina para fazer vista grossa para alguma coisa errada. E, obviamente, que é intolerável, insuportável que a cidadania brasileira fique com essa dúvida, porque, afinal, isso poderia estar sendo usado, clandestinamente, se fosse o caso, para pressioná-lo indevidamente no exercício da sua função atual como ministro do STF e presidente do TSE. A gente vinha há 2 meses pedindo que ele esclarecesse a origem do dinheiro, e ele se negava a fazer isso. Nessa semana, ele finalmente respondeu a um veículo simpático a ele, dizendo que ele nunca foi correntista do Banestado, isso ninguém nunca disse o contrário, afinal, a maior parte das pessoas que recorreram a esse sistema nunca foram correntistas do Banestado,
Mas também acrescentou o seguinte, que ele, durante várias etapas da vida dele, estudou e trabalhou nos Estados Unidos, como se isso fosse a justificativa para ele ter feito essa remessa. A gente foi verificar, né, essa foi o release da assessoria, a gente foi cruzar isso com o currículo Lattes dele, na plataforma do CNPq, e nesse período ele fez apenas um cursinho de 5 dias em Harvard, que custa 5 mil, não milhão, 5 mil dólares. Nunca que isso justificaria uma remessa de 2,5 milhão de dólares, 2,5 milhões de dólares em valores atuais. Senador Roberto Requião, por que ninguém com mandato até agora se autorizou a questionar formalmente o ministro do STF para que ele produza, né, entregue à sociedade as explicações para essa remessa? Não há condições políticas de exigir de alguém que é o ápice, o pináculo do moralismo na juristocracia, que é o Luiz Roberto Barroso, que tira essa dúvida e que a sociedade possa voltar, a cidadania brasileira, a dormir tranquila, senador Roberto Requião? Por que ninguém com mandato ousa questionar o ministro Luiz Roberto Barroso? Vamos lá. Eu quero responder por inteiro. Em primeiro lugar, essa remessa não seria necessariamente ilegal. A CC5, originariamente, era para brasileiros não residentes no Brasil, mas acabou sendo para todo mundo. O Banco Central abriu a porteira e o Banestado, o Banco Araucária e 2 outros 3 tamboretes, aí, como dizia o Jader Barbalho na minha CPI, abriram a perspectiva de mandar dinheiro para fora. Podia ser, se não se pagou imposto de renda, sanado com o pagamento, como fez o Márcio Tomás Basso. Então, o pressuposto de legalidade não é absoluto. Mas o que eu acho, basicamente, é que os parlamentares não se mobilizam, porque este Congresso Nacional, com heróicas e bravas exceções, como a do Glauber Rocha, que está conversando conosco aqui. Quase. Glauber Braga. O Rocha é o cineasta. Glauber Braga está conversando conosco. Tenho certeza que você concorda com isso. Tem o rabo preso. Pavor total do judiciário, em função do modo com que se financia a campanha, partido e tudo mais. E outros que são do baixo clero calam a boca para conseguir pequenos favores. Tem gente que troca um voto contra a Petrobras por uma ambulância para o seu município. É um nível baixíssimo de inteligência, de participação e de identidade com o Brasil. Então, a minha preocupação, como a do Antônio Celso III, eu não individualizo esse processo. Eu quero conhecer essa máquina. Quem foram os clientes do Messer? Desculpa, o Glauber. Rocha, não sei de onde é que veio, hein? Mas ele veio do fundo da memória. Mas não tem problema não, senador, que minha mãe e meu pai colocaram o nome de Glauber em homenagem ao Glauber Rocha, o cineasta. Então é uma honra. Era o meu amigo na juventude também, grande figura. Mas, então, eu acho que é o baixo nível do Congresso, que baixou ainda mais em relação aos 2 mandatos que tive no Senado, em função dessa história de que todo político é corrupto, todo partido. Agora, nós precisamos dar esclarecimento a isso até do ponto de vista histórico, Glauber, para evitar repetição do erro. Eu não estou pedindo autocrítica do Senado, dos partidos, estou pedindo que mudem o comportamento. Agora, essa mudança só vai acontecer quando o conjunto da população tiver consciência do que acontece no processo político brasileiro. Você está lá, eu estive lá. É uma vergonha o comportamento. Gente que pensa de uma maneira... Tem até aquela história de um vice-presidente da República, Aureliano Chaves, que um dia, comentando um discurso contra o governo, ele verificou que, à medida que o orador se alongava nos argumentos racionais, objetivos e diretos, ele via o comprimento de cabeça dos parlamentares. Daí, o cara pergunta para ele, está liquidado esse assunto? Ele disse, não. O convencimento ocorreu com a oração do tribuno, que ocupa agora a palavra. Mas o voto já foi negociado antes. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo no Congresso. É por isso, Glauber, que eu louvo essa tua resistência. O meu defeito é esse, é dizer o que eu penso. Eu não digo para você que eu esteja certo sempre, mas jamais vou negociar uma posição política. E o que me horroriza hoje é, inclusive, essa disputa presidencial, em que os candidatos batem uns nos outros, ao invés de pensarem objetivamente no Brasil, numa unidade para um governo de transição que nos tire disso.
um governo de transição à moda do Guerreiro Ramos, que não tenha a veleidade de imaginar que vai derrubar tudo. Ora, eu, se pudesse, fechava os bancos e tinha banco público. Mas não, nós não podemos propor isso. Mas podemos propor o fim da autonomia do Banco Central, que ela não é legal, mas ela existe de fato porque são os banqueiros que indicam os principais diretores do Banco Central e operadores. Então nós temos que ir por aí, garantir a soberania brasileira, o plebiscito de referendo, o referendo sobre as privatizações, para o povo dizer se quer que isso continue ou não, respeito ao trabalho, devolução de princípios básicos da CLT e da aposentadoria, precisavam ser modificados. Eu repito aquela história dos erros. Eu não estou pedindo autocrítica, nós não podemos cometer os erros de novo. Claro. Então, de repente, eu perdi a eleição aqui no Paraná, eu era hegemônico, as pesquisas de opinião diziam que eu seria o senador mais votado em relação aos moradores, aos eleitores do Estado do Brasil. E eu perdi. Eu fui liquidado por fake news, desaforos de todo tipo, e porque eu me coloquei claramente a favor, contra o impeachment, a favor da manutenção do governo da Dilma Rousseff. Eu perdi por isso. Mas isso não significa que eu aceite hoje, Glauber, essa história, por exemplo, do PT começar a falar em tudo que fez. Fez troço à beça. Fez inclusão social, aumentou o salário mínimo, teve uma política externa primorosa. Mas se o PT é um credo, eu não sou devoto desse credo, porque errou muito. Errou. O Meirelles é a mesma coisa que o Joaquim Levy, que é a mesma coisa que o Guedes. Ele mesmo na CC5, senador, o Henrique Meirelles. É o Henrique Meirelles. É uma questão de velocidade. É a diferença entre o Rubinho Barrichello e o nosso campeão aí, o Senna. Pois é, eles correm na mesma pista, só que a velocidade é diferente. E esse pessoal está desesperado agora na política de curto prazo, de valorização dos ativos dos rentistas. Isso não vai a lugar algum. A gente precisa fazer uma oposição concreta e definitivamente a isso. E esse trabalho que o Duplo Expresso começou agitando essa questão está sacudindo o Brasil. O que o Glauber reclama de você, Rômulo, eu poderia reclamar de outros blogs que disseram que eu sou teu sócio, sou cúmplice não sei do quê. Sócio não, senador. Falaram que o senhor é o patrocinador oculto. Patrocinador não dá. Sócio eu ainda aceitava que ficava com uma parte dos dividendos. Mas a gente tem que superar isso e não perder o rumo da denúncia. Aos nossos erros vamos chamar de experiência e não repeti-los. Muito bem. Eu pediria, então, que o Pepe Escobar e o Piero Larner já estão para entrar aí, então farei uma rodada final aí de considerações finais, voltando à importância desse tema central, que é o Banestado. Eu acredito, inclusive eu pediria a consideração de ambos, inclusive é outra bandeira encampada pelo senador Roberto Requião que a gente levantou, que é a questão da lista integral dos documentos do Odebrecht na Suíça, que sofreu adulterações, isso de papel passado, uma declaração dos peritos da Polícia Federal, gravada com autorização pelos advogados de defesa do ex-presidente Lula. Eles falam, olha, isso aí ficou 1 ano em custódia da investigada, a Odebrecht, e foi adulterado. Eles falam, pode ter sido. Falam, foi adulterado, foi mexido. Isso é um escândalo. Ainda mais quando a gente sabe que um dos nomes que sumiu nessa adulteração é justamente o nome do Dario Messer, o doleiro dos doleiros, que na planilha do Odebrecht tinha o codinome Flexão. E a gente vem fazendo uma campanha, também mais uma vez, pública, de pressão, para que o ex-presidente Lula peça os documentos aqui na Suíça. Isso já foi feito e só foi feito graças à pressão que a gente fez aqui. O senador Roberto Requião sabe disso. O Lula chegou aqui em março, segundo o ex-senador Roberto Requião já relatou online, então agora a gente pode falar, né, senador? O Lula teve uma reunião com os advogados suíços, brasileiros, e falou, olha, eu quero que divulgue, eu não roubei nada, quero mais que quem roubou, aspas para o presidente Lula nesse relato, se foda. E, no entanto, mesmo assim, demorou até fim de junho para esse pedido ser formalizado. Não pelo Lula, né? Pois é. Mas pelo conjunto dos seus defensores, que estavam pensando naquele acordo que eliminou a crítica das privatizações, que eliminou as remessas pela CC5 para o exterior, para o Lula poder governar. Foi uma tática de governo. Eu não faria isso, eu não fiz, fui governador 2 vezes do Paraná. Mas eu não quero autocrítica disso, eu quero que não se repita.
Subscrevo integralmente, professor. Agora, É professor, não deixa de ser professor. Até que é sempre professor. Mas concordo, senador, e a gente vem pedindo isso, que daqui para frente seja feito. Agora, tem uma diferença de tática aí na batalha dentro das instituições, porque boa parte aí do establishment jurídico do PT e que orbita o PT falou o seguinte: não, toda a nossa bandeira agora de enfrentamento tem que ser colocado no julgamento da suspeição do Sérgio Moro no STF. Inclusive, o senhor, senador, já disse que se mostra... E eles acreditam nisso? Acreditam, eles né? acreditam nisso tanto quanto acreditavam na condenação do Dallagnol? Exato. Eu tô tão cético quanto o senhor, mas esse pessoal que fala que... Eu publiquei no meu Facebook aquele texto do Jucá, que termina dizendo com o Supremo e com tudo. Exatamente. É claro que eles devem estar apavorados com a crise que vem para frente, aí os mais inteligentes, porque os outros rentistas desideologizados, bandidos, ladrões da mais-valia popular e do trabalhador, querem a curto prazo, eles querem ver quanto podem mais ganhar dinheiro nessa crise, com a passividade do Congresso Nacional, com a ação objetiva do Guedes, com o Rodrigo Maia operando junto com o Guedes. Agora o Rodrigo diz que ele não fala mais com o Guedes, só com o governo. Ora, deixem de conversa mole. O Rodrigo Maia participava da Frente Ampla. No dia seguinte, ele pôs a carteira verde e amarela para votar na Câmara dos Deputados. Então, nós temos que ter um objetivo claro, frente ampla, sim, mas não tão ampla que bote a quinta coluna dentro da frente. Muito bem, perfeito. Então, nessa situação, quem quer favor do STF, ou pelo menos o reconhecimento de um direito, que seria a suspensão do Moro, que é algo que é indiscutível para qualquer pessoa séria, não entraria numa postura de choque aberto. E mostrar a lista integral do Odebrecht é um choque aberto, por quê? Porque lá tem também os nomes da cúpula do judiciário que também foram ocultados. Isso saiu em 2016. E a revelação da conta do Messer vai mostrar se o Ministério Público do Rio de Janeiro não está tentando dar impressão do combate à corrupção, escolhendo o alvo. Exatamente. É uma confissão que foi feita num acordo. E esse acordo pode ser o mesmo acordo que levou ao silêncio sobre a CC5. E eu estava dizendo a vocês, não me lembro mais se terminei, que eu aprovei quase a unanimidade na comissão. E no plenário o governo pediu para votar contra, porque ia anarquizar o sistema financeiro brasileiro, e o único voto favorável foi o meu. Eu fiquei totalmente isolado nesse processo. Mas é um voto que muito honra a sua trajetória, senador Roberto Requião. Então, para concluir a conversa, eu perguntaria o seguinte para o deputado Glauber Braga. A gente teve aqui tempos atrás, assim que houve esse pedido por parte do Lula, a presença do senador Rogério Carvalho, líder do PT, no Senado, e eu perguntei, né, de maneira franca, como costumo fazer: senador, você poderia, ou a sua bancada, fazer um questionamento formal ao ministro Luiz Roberto Barroso para que explicasse a origem do dinheiro remetido de forma irregular na CC5? E ele foi muito franco, e a minha admiração por ele só cresceu com isso quando ele falou: olha, fazer algo dessa natureza criaria um nível tal de enfrentamento e de insuportabilidade que a nossa própria atividade ali no parlamento deixa de ter razão, porque em alguma medida dizem assim: olha, a gente só pode ir até um determinado grau. Se você quer esse tipo de exposição, aí o nosso espaço não seria o adequado. Mesma coisa o ex-presidente Lula, né? Ele pegar e divulgar os documentos que tem nome de quem leva propina no STJ, no STF, no TCU, outros órgãos de controle, é dizer que ele não acredita na lisura do julgamento do STF, que esse pessoal está vendendo que vai ser redentor, vai reabilitá-lo politicamente e ele poderá se candidatar em 2022. Então, deputado Glauber Braga, para concluir, eu perguntaria se você acha importante essa divulgação na integralidade, ou se você acha que... Você sempre fala nas suas colocações que o judiciário tem corte de classe. Então você acredita, ou você está cético, como eu e o senador Roberto Requião, no sucesso desse pedido da suspeição do Sérgio Moro, e não acreditando, se você acha que um remédio para tentar bagunçar esse jogo seria a divulgação da integralidade dessa lista do Odebrecht? E por fim, aquela questão que você trouxe no ano passado, inclusive comentou aqui no programa, eu queria saber se ainda é corrente. O senador Roberto Requião falou aí do papel do Rodrigo Maia na aprovação das pautas ultraliberais de destruição do Estado. Certa vez você falou no Twitter, e a gente convidou para que você comentasse isso aqui no programa, que um dos argumentos de convencimento do Rodrigo Maia para os deputados votarem a favor da pauta ultraliberal é dizer que ou vota isso ou vai ter golpe militar no Brasil. Esse argumento ainda é usado? Então, duas perguntas, deputado Glauber Braga, para concluir.
Eu começo pela última, né? Eu não disse exatamente dessa forma. O que eu disse é que Maia se coloca como um agente contra uma boia contra o fechamento de regime. E quando ele se posiciona desse jeito, ele vai avançando com as suas pautas de desmonte do Estado brasileiro nas garantias sociais, de ataque aos trabalhadores, de um projeto ultraliberal de submissão do interesse brasileiro a corporações internacionais e a outros estados nacionais, inclusive. Isso é a tática dele, né? Ou seja, ele diz, não, olha, não vou deixar o governo de Jair Bolsonaro fechar o regime por aqui, mas, ao mesmo tempo, em determinados momentos, ele vai avançando com uma agenda que é estruturalmente mais do que danosa, né? É odiosa. Vou dar o exemplo do que está acontecendo agora, há pouco tempo, né? Acabou de ser votado na Câmara o que eles estão chamando de marco do gás, né? Que há um processo de expoliação das riquezas naturais brasileiras em nome de autorizações precárias, onde, para cima da Petrobras, por exemplo, diz que você não pode estar no transporte e na exploração. Isso é matar a Petrobras, né? Então, como alguém que se contrapõe a Bolsonaro, teoricamente, né, há, na minha avaliação, um não enfrentamento cotidiano por parte do conjunto dos parlamentares do papel danoso que tem o Maia. Então, por isso eu repito sempre, né? Ou seja, não dá para... Então era isso, em nome do que seria uma boia contra o fechamento de regime, ou seja, o contraponto que parte das instituições burguesas fazem a um projeto de fechamento fascista de Bolsonaro, eles vão aplicando a agenda ultraliberal de desmonte. Eu dizia, inclusive, que a minha manifestação pública de ontem foi dizendo, olha, Rodrigo Maia, Bolsonaro, Paulo Guedes e banqueiros formaram a frente deles para desmontar o Estado brasileiro, atacar servidores públicos, que nós montemos a nossa frente, né? A nossa frente que seja a nossa unidade contra a agenda ultraliberal, né? Ou seja, esse tem que ser o foco da nossa articulação, da nossa atuação. Então, sim, ou seja, eu não tenho dúvida de que o Rodrigo Maia joga esse jogo, né? Ou seja, ele diz, não, eu estou aqui contra o Bolsonaro, mas ao mesmo tempo ele vai avançando com a sua agenda. Não dá para ficar fazendo cafuné nele, tá certo? Ele é um representante, agente do sistema financeiro na Câmara dos Deputados para a implementação da agenda ultraliberal e não esconde isso, fala isso. Né? Numa circunstância como essa, tem que ser combatido, não vejo nenhuma dúvida. E a sua segunda pergunta, Romulo, eu não estou lembrando bem, mas acho que foram dos 5 questionamentos que você me fez no Twitter, não foi isso? Incluindo a lista da Odebrecht. A lista da Odebrecht na Suíça, que traz nomes do judiciário, Dario Messer, por exemplo, que o ex-presidente lá pediu, e recebendo, o que ele fará com isso? É a pergunta. Eu vou para os 5 questionamentos que você fez lá, vamos ver se eu lembro de cabeça aqui. Né? O primeiro foi o requerimento, cheque apresentado. Né? O segundo foi sobre uma manifestação na tribuna da Câmara sobre o Barroso. Sim, haveria espaço para isso. E a resposta, eu, diferente do Rogério Carvalho, mesmo respeitando a posição dele, eu não tenho nenhum tipo de dificuldade em fazer críticas públicas ao judiciário, saindo do limite da institucionalidade, quando considero que elas devem ser feitas. Lembro aqui, inclusive, de 2 que fiz em relação ao Barroso, de cara. Uma foi quando ele voltou pela limitação do direito de greve, onde eu gravei publicamente um vídeo mostrando o que representava aquela medida, e uma outra que foi dentro, inclusive, se não me engano, da Escola de Magistratura, onde eu dizia que quando você pegava uma sentença do Barroso, naquilo que pudesse ser considerado direito ou garantia individual, para determinados campos, porque ele é punitivista, lavajatista, sustentador disso, poderia parecer avançado em alguns critérios, mas em outras sentenças, no que diz respeito à agenda liberal, poderia ser o Paulo Guedes escrevendo, ou poderia ser o Henrique Meirelles. Né? Então, não tenho nenhuma dificuldade em fazer essa crítica pública, inclusive porque acho que está dentro do escopo do tipo de mandato parlamentar que a gente vem construindo. O que eu tinha te dito lá como resposta é que tem uma comissão em Brasília que se chama Comissão de Legislação Participativa, onde qualquer organização pode apresentar um pedido para, inclusive, utilizar os microfones da Câmara e fazer a sua sustentação oral,
que no caso, por exemplo, do Duplo Expresso ou de uma outra organização que está acompanhando o tema, de repente poderia ser feito até de maneira online. Mas é fato também que as comissões elas estão ainda retomando. Há uma pressão agora pela reativação do Conselho de Ética e das outras comissões, que eu imagino que já vai acontecer aí nas próximas semanas. Então, assim, como você tem elementos mais aprofundados, porque você está vivendo o tema diariamente, se aprofundando nele, ou seja, eu dei essa ideia. Agora, isso também não quer dizer que a gente não possa receber o conjunto de elementos que vocês têm para eu poder ir fazendo avaliação. Quando eu tiver uma avaliação política de apresentação ou de manifestação pública, como fiz em relação ao requerimento, posso fazer, né? Também, como o senador Requião, não estou procurando um processo de individualização, mas acho que em determinados momentos a cobrança pública sobre algumas figuras da República ela pode ser necessária. Mas isso pode ser feito por mim, mas pode ser feito por vocês também através dessa comissão. O terceiro ponto foi sobre o doleiro, uma convocação dele de uma comissão. E aí eu disse... Então, essa sugestão, inclusive, tá no ar. só me permita acrescentar, essa sugestão foi do ex-deputado Dr. Hélio, ele que buscou os documentos, ele acha que é fundamental convocar Dario Nesser. Eu só subscrevi, deputado. Não, perfeito. Assim, eu acho assim, não tem nenhuma dificuldade na apresentação com os elementos que justifiquem um processo de apresentação de convocação. É claro que em determinadas comissões, como a gente joga ali numa institucionalidade que é reativa, às vezes você apresenta numa comissão e o presidente da comissão, já que está no jogo, fala assim, não vou colocar porque não tem uma relação direta com os objetivos dessa comissão. Já aconteceu comigo de outras vezes, inclusive fiz denúncia pública sobre isso. Mas temos que cobrar, como a gente está fazendo, o Rodrigo Maia para a reinstalação das comissões permanentes, né? Se tiver um link, inclusive, com desvio de recurso público, uma das comissões, eu não faço parte dela, mas um deputado que faça pode apresentar, é a Comissão de Fiscalização e Controle. Na Comissão de Legislação Participativa, que essa eu faço parte, pode ser apresentada também por qualquer organização social. Mas o que pode acontecer é o presidente da comissão dizer não vou pautar e a gente fazer a disputa política para que paute, né? E fazer a denúncia pública. A quarta foi a do Lula, né? A cobrança pública ao Lula, que eu te disse lá que não faria, e aí por uma modificação, uma divergência no processo de cobrança pública sobre fatos específicos, respeitando a divergência, porque aí eu acho que está no campo da política, né? Que é a seguinte: eu coloco as minhas energias para cobrança pública daqueles que são os meus adversários políticos, né? Ou seja, tem um elemento que é de natureza pública, eu não vou simplesmente me colocar como membro de uma campanha sem ter o conjunto dos elementos, falando Lula, tem que fazer. Agora, respeito quem faz. Isso daí eu acho que está dentro... Como, por exemplo, o senador Roberto Requião vem fazendo. Respeito completamente quem faz, né? Agora, sem ter elementos mais aprofundados e sem entender que o interlocutor melhor para poder estar disponibilizando isso seja o Lula, tá certo? Eu vou continuar colocando a minha prioridade na cobrança àqueles que são os adversários prioritários de classe e da implementação da agenda ultraliberal, né? Ou seja, essa vai ser o encaminhamento. Não acho que eu sou o melhor interlocutor para fazê-lo, você já vem fazendo isso, e outras figuras públicas já vêm fazendo isso. E o quinto ponto, que já tinha respondido pelo Twitter, agora estou aqui também no Duplo Expresso, que foi para dialogar sobre esse conjunto de temas. Maravilha, fechando muito bem a participação do deputado. E, senador Roberto Requião, despeça-se da galera, você que é um querido da nossa comunidade. Essa cobrança do Lula, eu acho que não é necessária mais. Ele fez a parte dele, é verdade, senador, você tem razão. Ele já disse que ele quer esse troço aberto, doa quem doer. E ele não é o advogado do processo, então não dependia de uma iniciativa dele em cima do requerimento. Ele está numa posição muito boa. Agora, uma notícia para vocês. Uns amigos meus de Brasília me disseram que continua fora do ar o programa. Não, é porque gerou... Aqui em Curitiba, não. Gerou um novo link. Não voltou. É porque eles não chegaram no novo link, mas já tem aí
já 1.500 pessoas no YouTube, a gente estava com 3.300, 3.400, o pessoal derrubou a metade, mas aos poucos a gente vai recuperando. Aqui vai ficar em 2 partes. Quando cai, o YouTube gera um link novo. Então, todo o pessoal que estava lá tem que se ligar que tem um novo link. Mas enfim, a sabotagem, o meu site até agora não voltou, tá aí quase 48 horas, ou 24 horas fora do ar, e o pessoal atacando desde manhã, antes ainda de entrar no ar, atacando o IP. Isso porque tem gente, senador Roberto Requião e deputado Glauber Braga, que fala que banestado é uma coisa antiga, irrelevante, não tem mais nenhum impacto na realidade. Imagina se tivesse, né? Tirar um site do ar, ficar atacando uma transmissão com um deputado e um ex-senador da República. Não é fácil, não. Muito obrigado, Glauber Braga, muito obrigado, Roberto Requião, pela presença aqui hoje. Vamos seguir batendo bola para expor isso que provoca tanto temor no poder de fato, na finança, no capital vadio, como fala o Requião. Um abraço, até Valeu. logo. Um abraço a todos que acompanharam a transmissão. Maravilha. Conversamos aqui com o deputado Glauber Braga, do pessoal do Rio de Janeiro, e com o ex-senador Roberto Requião, ex-governador do estado do Paraná, e o denunciante original do escândalo do Banestado. Glauber Braga, que encampou a iniciativa que a gente tinha sugerido aqui de fazer um requerimento pela abertura dos documentos que até hoje não foram apresentados.